Eu sou a Michele Machado, eu tenho 33 anos, eu moro em Dracena, no interior de São Paulo, próximo a Presidente Prudente. Eu sou casada, eu não tenho filhos, e a minha rotina era assim quando eu estudava. A gente tinha um escritório, às vezes eu ia presencial, às vezes trabalhava remotamente, aí tinha todas as coisas da casa para fazer, e mais o serviço voluntário que eu faço. O que te levou a estudar para concurso público? Então, o nosso serviço começou a ficar ruim. E aí o meu marido ele já percebeu isso, né? Aí ele falou, Michele, é muito bom se você começar a estudar, por conta que o nosso serviço não vai durar muito tempo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu comecei a estudar em 2016, só que assim, de forma totalmente errada, apanhando muito, sem entender nada do que era o universo de concurso. Caí mais ou menos de paraquedas, né? E realmente nosso serviço ficou muito ruim mesmo, tanto é que esse ano a gente fechou o escritório. Entendi. E agora me dá detalhes, porque agora eu fiquei curioso. Como que é esse iniciar esse estudo? Você ficou muito perdida, a questão de material, você foi para a internet, muita informação. Como que foi quando você pisou ali, vou começar a estudar para concurso? Então, eu não conhecia nada mesmo. Aí, na época, eu comecei a fazer um curso que tinha aqui na cidade, que era aqueles telepresencial, sabe? Só que era 3 alunos na sala, tinha a opção de assistir online ou ir lá. Mas aí a gente pensou, se for lá, acho que vai ser melhor, mas na verdade não era. Então, assim, não tinha muito material, eu nem sabia que tinha que fazer questões, eu fiquei totalmente perdida mesmo. E aí, nesse primeiro concurso, até que eu não fui tão ruim, assim, por ser o primeiro, né? Eu acertei 85 questões de 120, que foi do INSS, mas, assim, fiquei totalmente fora, né? Uhum. Não, mas foi E bem. aí, eu nem entendia nada, e depois que passou o concurso do INSS, eu continuei estudando para ele, sem rumo, sem nada. E aí foi isso, quebrando a cabeça, estudando de forma errada. Você perdeu, assim, quanto tempo você acha que você perdeu até começar a encontrar o caminho certo para o início dos estudos, assim, de uma forma mais... Olha, eu acredito que foi mais de 2 anos Mais estudando de de dois. forma errada. E eu me empenhava, sabe? Na minha cabeça eu tava fazendo certo, só que aí hoje eu já sei que não é, né? Massa. Então, vamos lá. Quais eram as suas dificuldades no estudo, tá? Antes de entrar na mentoria do Matheus. A dificuldade também de organização, tá? Se tinha um plano de estudo ou não tinha, se tinha noção o que era um plano de estudo ou não. E se teve alguma dificuldade de conciliar tanto o seu estudo, quanto a obra social que você faz, quanto o trabalho, quanto a família, ou se a família te apoiou. Então, eu falo que eu era muito iludida no começo, porque eu era aquela pessoa que eu queria estudar, mas eu não queria abrir mão das coisas, né? Aí era até uma coisa que meu marido sempre me aconselhava, estudar de final de semana, e no começo eu não queria, eu achava que ia dar certo tudo, mas a verdade é que não dá, né? Você tem que focar. E aí eu estudava, assim, estudava uma matéria até acabar, depois pegava outra. O resultado, quando eu voltava naquela matéria que eu já tinha estudado, era como se eu nunca tivesse visto. Então, eu acho que com isso que eu perdi muito tempo de estudo. Legal. E você conseguia conciliar a família, final de semana, trabalho social? No começo, sim, que foi esse tempo que eu falo que foi tempo perdido, né? Aham. Eu tentava fazer todas as coisas, só que acabava que não fazia nada direito, né? Entendi. E você montou um plano de estudo? Um dia ou não? Não, eu fazia isso, eu pegava uma matéria e até acabar, depois eu pegava outra. En- Eu estudava dessa forma. Entendi. E qual que era tipo assim, como que você conheceu o Matheus Andrade? A mentoria Matheus Andrade? Então, no concurso do Paraná, que eu fui fazer o Tribunal de Justiça do Paraná, tinha alguma coisinha que ele falava no YouTube, só que ele nem tinha curso próprio, né? Aí eu acabei vendo algumas coisas de vídeo. Aí no TJ de 2021, eu não tive condições de comprar o curso, mas aí toda vez que lançava a turma, eu assistia no YouTube e eu comecei a aplicar no TJ de 2021 as coisas que eu ia vendo no YouTube. Só que assim, no YouTube é só uma beiradinha de tudo que tem no curso, né, na plataforma. Aí, em 2021, eu fiz para Presidente Prudente, que era 20 vagas. Eu achei que lá eu teria mais chance de passar. E para minha cidade tinha 5 vagas. Aí, resultado, eu fiquei com nota 78, em Prudente foi 80 o corte, então eu fiquei por 2 pontos, e na minha cidade o corte foi 67. Eu cheguei a fazer a listinha no Excel, eu teria ficado em 30º lugar.
Só que, como eu achei que eu teria passado, eu contratei o curso do Matheus para digitação. Aí eu sou da primeira turma do Ministério Público. E como o resultado do TJ de 2021 demorou muito para sair, eu confesso que eu fiquei 3 dias chorando quando saiu, né? Mas aí eu já estava estudando para o Ministério Público quando saiu o resultado. Aí eu chorei, mas virou aquela chave em mim, tipo assim, eu não consegui, mas está muito perto, né? Se eu continuar, vai dar certo. Esse é o segredo. Quando você está perto, não pode desistir. Então, assim, qual que era o seu medo antes de entrar na mentoria do Matheus? Se você tinha medo, assim, de comprar o curso e ele não conseguir te ajudar, não te entregar aquilo que você esperava? Se dava tempo de comprar o curso e estudar até a prova? Se você comprou o curso, tipo assim, pós-edital, entendeu? Você tinha alguma coisa que você tinha medo, assim, de não conseguir organizar uma rotina, desse plano, esse circuito ser furada, não sei assim, porque você estudava de uma forma, tem que mudar toda a forma sua de estudo, fazer matérias alternadas. Você ficou com algum tipo de medo? Então, quando eu contratei o curso dele, aí eu já estava estudando, assim, já numa rotina bem pesada, que desde fevereiro de 2021, aí eu abri mão de tudo mesmo para estudar, né? Só fazia realmente o que era essencial, abri mão de vida social, tudo. E aí, eu já tinha visto depoimento dos alunos falando que funcionava. Eu só demorei para contratar por conta do valor mesmo, porque não era algo, assim, muito barato, né, para minha realidade. Uhum. Aí foi por isso. Mas eu já vi que funcionava, porque o pouquinho que eu aplicava do YouTube já estava dando certo. Não, que legal. Só de saber desse pouquinho já muda a mente, né? E como que essa mentoria te ajudou? Eu queria saber detalhes mesmo, assim. Você conseguiu... Peraí, deixa eu só ler aqui. Mentoria mensal do Matheus, se ela te ajudou. Se os materiais te ajudaram. Se as videoaulas, eu não sei se você chegou a fazer videoaula, porque tem aluno que está um pouco mais pronto, aí acaba que opta mais pelo material de respostas e tudo mais. Simulados, as questões, a apostila. O que você acha que te trouxe mais benefício nos seus estudos? Então, quando eu contratei o curso, eu dei um passo atrás, porque eu já estava, assim, num nível razoável, né, de estudo. Só que eu nunca tinha feito um curso de português do zero, por exemplo. E o Matheus sempre falava isso, para ficar forte nas matérias básicas, né? Então, eu dei um passo atrás. Primeiro, eu vi toda a metodologia de como funcionava, porque é rapidinho, né, os vídeos. E eu já comecei a aplicar do início. Eu comecei no ciclo básico, para fazer os simulados mensais, né? Então, eu fui melhorar o português, a matemática, a informática e o raciocínio lógico. E as mentorias ajudaram muito, porque eu entrava todo mês certinho, eu tirava as dúvidas. A Lorena também ajuda demais, eu falo com ela toda semana praticamente. Qualquer dúvida que eu tenho de prova, de questões, ela tira a dúvida. Às vezes os professores mandam áudio explicando, às vezes é por escrito mesmo. E isso era uma coisa que eu sentia falta, porque no decorrer dos estudos, quando eu não entendia alguma coisa, meio que ficava no vácuo. Às vezes eu procurava no YouTube, no Google, mas nem sempre a gente consegue ter a resposta, né? Então, o curso eu tinha. E também a questão dos simulados mensais. Enquanto eu não entrei no grupo de 90 mais, eu não fiquei satisfeita. Eu queria muito entrar lá. E isso fez com que eu fosse melhorando também nos concursos, né? A apostila física, eu gosto muito de papel, né? Então, a minha apostila é toda riscadinha. As videoaulas eu assisti todas, eu sou daquelas pessoas que eu gosto de ver do começo ao fim pronto, sabe? Então eu segui certinho, que nem eu falei, eu dei o passo atrás, né? Fui ficar forte nas matérias básicas. Aí depois que eu tava tirando 80% nas matérias básicas, que eu fui pro avançado, né? E demorou muito para sair o Ministério Público, que era o que eu tava estudando, né? Que eu sou da primeira turma. Eu acho que foi até a turma 8, até o edital sair. Só que aí nisso, a Lorena me ajudou a ir montando ciclos para mim continuar estudando para o Ministério Público, mas aproveitar os concursos menores que ia saindo também. Aí eu fui conseguindo conciliar 2 editais por conta do edital que eu queria não estar aberto ainda. Legal. E aí foi por isso que foi acumulando as aprovações, né? Nada ruim, né? Nada ruim isso aí. Isso é muito legal, porque, tipo assim, o Matheus fala e é muito verdade, né? Quando você tem a base bem feita, quando sai um outro concurso, você só estuda específica, porque você já tá pronto ali, entendeu? Isso aí é um segredo que ele tem muitas aprovações por causa disso. E assim, ele tem aprovações de concursos grandes, entendeu? Mas show de bola.
qual que é o principal diferencial do material da Bravo em relação, eu não sei se você chegou a estudar outros ou se você viu outros cursos, mas se você viu em outros cursos que tem por aí, tá? O contato com os tutores, o material, a apostila, qual que é o principal diferencial que você acha? Essa mentoria, esse acompanhamento de não estar sozinha? Me conta. É muito diferente, porque parece que te pega pela mão e leva realmente até a aprovação, né? Então, era muito bom conseguir tirar as dúvidas mensais, também o contato no WhatsApp, que em outros cursos não tem isso, e também ter o material focado, porque tem outros cursos que são gigantescos e muitas vezes está fora do edital, então acaba atrapalhando em vez de ajudar, né? Agora o nosso era certinho, tinha marcação do ano que tinha caído, quando estava lendo a lei seca, né, a prova, as questões comentadas também, porque aí pós-edital praticamente eu só fazia questões, né? E era muito bom você já ter a questão, já com o comentário correto, e aí tudo que eu ficava com dúvida e o que eu errava nas questões e nos simulados, eu colocava no Anki para revisar. E aí isso acabou me deixando forte nos meus pontos fracos, né, por assim dizer, por revisar muito essas matérias. Quais concursos que você passou até agora? Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Justiça da Grande São Paulo para São Bernardo, Tribunal de Justiça da Capital, Defensoria Pública de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público de Minas, aí passei da Prefeitura aqui de Dracena, passei 2 da Indaep, que é a empresa de água da cidade, e passei em 2 da Unesp, aqui para Dracena também. E aí, já tá te chamando? Como que tá? Então, o da Prefeitura eu fui nomeada em agosto, e aí, como eu estava ainda estudando da Grande São Paulo e para o militar, eu fui pedindo prorrogação. Aí eu assumi o cargo dia 19 agora, comecei a trabalhar. Estou gostando bastante, e até sair as nomeações maiores, eu vou ir trabalhando já. Ah, que legal. E aí, você gostou do bate-papo? Sim, foi tranquilo. Não fica nervosa, é tranquilo, é bem... Então é isso. Você queria deixar alguma mensagem, alguma pergunta que eu não te fiz, que você acha legal de enfatizar? Assim, o apoio da família é fundamental. Igual meu marido, ele é meu maior incentivador, né? Antes de eu acreditar em mim, ele já acreditava. E, assim, estudar para concurso, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Então, a minha casa não ficava perfeita, longe disso. E meu marido super bonzinho, ele não ficava me cobrando essa parte. Então, com certeza, o apoio da família é fundamental. E também Deus acima de tudo, né? Porque tinha momentos, assim, que eu estava muito cansada, esgotada. Aí eu ia lá fazer oração, pedir a força de Deus para aguentar, né? Porque realmente não é fácil. E tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que é o de 1 Crônicas 15:7, que fala assim: sejam fortes e não desanimem, pois vocês serão recompensados pelas suas ações. Então é bem isso a vida de concurso, né? Não é fácil, mas se a gente persistir, manter a constância, estudar todo dia, nem que seja um pouquinho, lá no final vai dar certo. Top, 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 top. E agora, seu marido vai começar a estudar assim que você pegar um cargo maior? A gente quer, eu até renovei o curso com esse objetivo. Ah, show de bola, vai dar tudo certo, ele vai passar também. E é isso, aí depois que você é chamado no maior, tipo assim, um concurso que paga mais de 7 mil, aí é só alegria, porque no próprio edital ali você começa a crescer, né? Ou você pode fazer igual outros também, né? Começa a fazer concursos maiores e tentar um TSE da vida e por aí vai. Eu quero oficial de justiça. Eu fiz aqui para minha cidade, eu tirei 84. Só que por conta do limitador, eu acho que não deu certo ainda. Porque era 8 pessoas só que ia ser classificada, mas vai ter, né, para a capital. Eu estou continuando estudando um pouquinho por dia, que eu estou bem cansada, mas porque o edital não está aberto também, né? Sim, mas é isso, não para não, porque assim, a história do Matheus é bem isso, né? O Matheus, ele começou a estudar para os concursos menores e ele passou num concurso gigante, o salário inicial 20 conto, entendeu? Então, isso que é o mais interessante, é não parar. Ainda mais que você está bem fresquinho as matérias, você está bem, sabe? É só melhorar o que falta, pegar as específicas, e aí quando você vai ver, você já passou num concurso bem maior. Entendeu? Enquanto isso, você vai pegando os menores, entra, trabalha, já ganha uma grana ali, vai pegando experiência e isso é bem bacana.
tá? Você não chegou a conhecer o Ivan, não, né? Então, algumas mentorias eu fiz com ele, sim. Se eu não me engano, do Ministério Público, era ele que era o tutor. Aham. Isso mesmo, no A Ministério foi. gente, a gente fez o de 2021, ele passou e eu não, mas eu estava já no grupo, né? Fiquei super feliz e eu ficava pensando, um dia vai ser eu, né? Que vou estar lá comentando e realmente deu certo. Não, top demais. Mas é isso. Então, assim, muito obrigado, tá? Por esse tempo, por esse depoimento. Querendo ou não, a gente te conhece melhor, conhece como o material funciona na vida de cada aluno e também você vai sentir, da forma que você viu as pessoas passando e você não, as pessoas vendo o seu depoimento, elas vão se empolgar. Muita gente começa a tirar notas bem próximas da nota de corte e desiste, sabe? E aquela hora, a pessoa tá tão perto de passar, mas tão perto, que aí acaba que na hora mesmo que ela tem a chance, ela desiste. Então, seu depoimento, ela vai ajudar muitas pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Como você fez oração, você, né, é uma pessoa de Deus e Deus deixa isso pra gente, né? A gente ajudar as pessoas. E por mais que simples que seja, né, um bate-papo, um depoimento, mas ajuda. Renova a energia de alunos, isso é muito legal. Tá? Muito obrigado por esse tempinho e eu te desejo sorte aí para que te chame logo para os maiores e que seu marido também entra nessa, né? Para todo mundo aqui uns dias, vocês tirarem aí 10 conto cada um. Tá bom? Tá bom, obrigada, tá? Eu que agradeço, tá? Tudo de bom, um bom final de semana. Obrigada para você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.